Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães hoje está ao vivo e em cores conosco aqui no estúdio, inclusive porque mais cedo já participou aqui na CBN da sabatina do candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Ele que esteve aqui, seria um debate inicialmente, acabou se transformando numa sabatina, porque o outro candidato não vai participar do debate. Então a Vera está aqui desde cedo hoje conosco. Boa tarde para você, Vera. Verdade. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde também a quem nos assiste por imagens. É isso, a Vera está com imagens aqui. Se você quiser acompanhar essas imagens, vai lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, dá para acompanhar a Vera Magalhães ao vivo aqui conosco. Agora, Vera, a gente estava ouvindo o Pedro Bonenberger falar da prisão, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, está lá no Rio de Janeiro, agora com esse indiciamento, 4 tentativas de homicídio, já que ele recebeu esses agentes da Polícia Federal à bala. Também atirou granadas contra os agentes. E Vera chamou muita atenção, entre várias outras coisas, né? A história toda chama muita atenção. Mas o fato de a gente ter tido o ministro da Justiça acompanhando muito de perto toda a negociação para a rendição do ex-deputado, algo que, obviamente, normalmente não acontece quando alguma pessoa oferece resistência à prisão, né? E nem pode acontecer, né, Cássia? Porque, veja, ele foi designado para essa tarefa de acompanhar pessoalmente, inclusive viajando, se deslocando para o local, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele despedia o ministro que fizesse isso. O ministro chegou a embarcar, mas não foi até o fim do caminho, foi até Juiz de Fora só, e aí não chegou até o local da casa do Roberto Jefferson, mas estava designado para ir para lá. Quando isso nunca pode acontecer, e a sua intervenção lá não seria em prol dos agentes que foram feridos ou dos outros que poderiam ter sido feridos na ação. Seria para, segundo ele, publicou numa rede social, apaziguar a situação. Qual é o apaziguamento possível quando um condenado e réu em outra ação recebe agentes da Polícia Federal desta maneira, portanto, praticando um atentado contra a sua vida, um atentado que tem características terroristas, porque ele não poderia ter aquele arsenal que ele tinha na sua casa. Ele é um condenado, ele está em prisão domiciliar, portanto, não pode ter armas. Então, um atentado com características de terrorismo doméstico, terrorismo esse ideologicamente motivado, portanto, um terrorismo de extrema-direita contra agentes do Estado que estavam cumprindo uma ordem judicial. Essa ida do ministro, e, portanto, afronta o próprio Estado Democrático de Direito e afronta a corporação, Polícia Federal, que é subordinada à pasta dele. Então, eles perceberam que a coisa não pegou bem e interceptaram e puseram ali um freio na ida do ministro, que estava a caminho do local do incidente. Assim como várias pessoas entraram naquela casa e não deveriam ter entrado, nem o padre de festa junina, padre Kelman, ninguém poderia ter tido acesso à cena de um local onde houve um atentado e onde um preso se escondia de cumprir uma determinação judicial. Aliás, o ministro hoje da Justiça está no Rio de Janeiro, onde vai passar por audiência de custódia na tarde de hoje o Roberto Jefferson. Vera, você tratou de um tema aí a ser esclarecido, né? Como alguém que está cumprindo prisão domiciliar tem tantas armas em casa, e que, aliás, não era a casa dele, porque a residência oficial é em Brasília, ainda que ele tivesse licença como colecionador, como caçador para ter essas armas, teria isso em Brasília e não nessa outra residência onde ele estava. Além disso, quando você está cumprindo prisão domiciliar, esse tipo de prerrogativa normalmente é perdida. Você não pode manter esses armamentos. Então, essa é uma questão que você levantou que é super importante. E tem outras questões também a serem discutidas no caso dessa enorme resistência à prisão do Roberto Jefferson. Uma delas, né, aquele tom do negociador da Polícia Federal que entrou na casa para tentar convencê-lo a se render. Várias
frases que mostram aí uma situação muito atípica. A Malu Gaspar hoje cedo conversou conosco, ela teve acesso a um vídeo da participação desse negociador aí no meio dessas tratativas, e ele disse coisas como: estamos aqui para fazer o que o senhor quiser ou o que o senhor precisar. É um tom que não é usado nesse tipo de negociação, por mais que você queira diminuir ali a temperatura em um momento como esse, né? Por mais que você queira diminuir a temperatura, e ainda mais quando a pessoa em questão, a quem você está oferecendo tudo o que ela precisar, acabou de ferir com gravidade 2 colegas seus. Então pegou muito mal. Dentro da Polícia Federal, esse tom, ele se explicou depois que a Malu publicou esse vídeo, ela também publicou a explicação, ele dizendo que ele estava ali para tentar desarmar aquela situação, fazer com que o Roberto Jefferson refluísse, que isso é uma técnica de negociação, mas na verdade pareceu mais uma camaradagem. Ao longo desse processo longuíssimo de negociação, que a gente nunca vê quando alguém alveja policiais federais, como aconteceu com o Roberto Jefferson, o padre Kelman chegou a dizer: está tudo certo, o nosso amigo Roberto Jefferson não será preso. A coisa foi mudando de tom, inclusive o tom do presidente, inclusive a suspensão da ida do ministro para lá, depois que o ministro Alexandre de Moraes expediu uma nova ordem, uma nova decisão judicial dizendo: vai ser preso mesmo se for de madrugada. Ou seja, que não adiantava continuar com aquela firula. E que, mais, qualquer autoridade que interviesse na situação poderia responder por prevaricação. É aí que o ministro nunca chega na casa do Roberto Jefferson e que o presidente da República vai às redes sociais e faz um vídeo, aí sim, chamando o Roberto Jefferson de bandido e dizendo que tem de ser tratado como bandido. Porque o primeiro tweet dele, que ele diz que mandou o ministro para averiguar a situação, ele chega a dizer que é errado você receber a Polícia Federal a bala, mas tem lá o mais. O inquérito é sem o Ministério Público e querendo dizer que o inquérito é ilegal, sendo que não é verdade. Nesse inquérito das fake news em que ele já é réu, o Ministério Público atuou e denunciou o Roberto Jefferson. Então o tom foi sendo mudado, a narrativa foi sendo mudada, a meu ver, quando ficou claro que ninguém compraria a tese de que o Roberto Jefferson seria mais uma vítima do judiciário, de arbitrariedade do Alexandre de Moraes, que parecia ser todo o encaminhamento do enredo no início, tanto pelo post do Bolsonaro, como por posts de influencers a soldo do bolsonarismo, como, por exemplo, por um vídeo do deputado Otônio de Paula, que chegou a dizer que Bolsonaro mandaria as Forças Armadas para lá para não prender o Roberto Jefferson. Então o tom era todo de vamos resistir, como foi o caso do Daniel Silveira, que também foi até o local. Então havia todo um enredo para vitimizar alguém que praticou um atentado terrorista, repito a palavra, contra agentes do Estado, mas quando viram a indignação que tomou conta do Brasil com aquela situação surreal, bizarra, inadmissível, aí recuaram e mudaram a embocadura da conversa. Agora, Vera, a partir de todo esse episódio, né, a pergunta que está todo mundo se fazendo: que peso isso pode ter, se é que pode ter algum peso, nas eleições do próximo domingo? Cássia, anda muito difícil ter esse termômetro, porque coisas que antes seriam inadmissíveis e com certeza causariam estrago em campanha, como, por exemplo, a arruaça que os bolsonaristas provocaram no Santuário de Aparecida, em pleno feriado de Nossa Senhora Aparecida, com desrespeito à igreja, com bebida no local ali, com agressões à imprensa e a outros fiéis, não causou nenhum estrago. Inclusive, o presidente Bolsonaro cresceu entre católicos naquela semana. Da mesma maneira, um episódio lamentável como aquele em que o presidente atribui a meninas de 14 e 15 anos, refugiadas da Venezuela, estarem praticando prostituição infantil quando elas não estavam, também não surtiu efeito pelas pesquisas de intenção de votos. Parece que a gente tem um grau de alheamento das pessoas em relação às questões do debate, porque, veja, todas essas questões dizem respeito ao aspecto moral, que é um que o Bolsonaro tenta enfatizar para obter voto. Como você pode imaginar que pessoas religiosas e conservadoras aqueçam com esse tipo de situação? Da mesma maneira, como um cristão conservador, defensor das liberdades, pode achar plausível que um ex-deputado aliado do presidente da República receba policiais federais, portanto, agentes da ordem e da lei, a bala e a granada. Mas é capaz que exista ali, nesse multiverso da narrativa bolsonarista, alguma justificativa que as pessoas encontrem para uma conduta como essa. Então, não arrisco dizer
qual vai ser o resultado antes da gente ver pesquisas e ver ali empiricamente o que aconteceu. Eu acho que um termômetro de que a coisa pode não ter sido tão boa é o fato deles terem mudado muito rapidamente a narrativa e Bolsonaro ter passado a condenar com veemência. Eles fazem medição de rede muito rápido, devem ter sentido que havia um abalo de imagem em razão disso. Mas se isso vai refletir nas pesquisas, eu não arrisco dizer. A gente vai acompanhar as próximas pesquisas para ter essa resposta. Agradeço demais, Vera, você aqui hoje conversando conosco. Amanhã tem mais aqui no CBN Brasil, porque ainda tem mais hoje, aqui mais tarde, né? Mais Viva Voz. Tem ponto final mais tarde, amanhã no CBN Brasil. E essa semana, a qualquer momento, edição extraordinária, porque a semana promete. Obrigada, Vera. Boa semana para você. Para você também.